conciliando a maternidade com a carreira de assistente virtual. É sobre esse tema que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. E se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Ive e esse é meu canal Ive from Mogi, onde eu falo sobre trabalho remoto e promoções, que são dois temas que fazem muito parte da minha vida. Então, se esses assuntos também te interessam, já se inscreve no canal, porque toda semana eu solto um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês como tem sido conciliar a maternidade com o trabalho remoto, no meu caso de assistente virtual. Lembre-se que esse vídeo é apenas para compartilhar a minha experiência, que eu sei que é diferente da experiência da grande maioria das mães que nós temos no Brasil e no mundo. Mas, para quem não viu os outros vídeos ainda, eu trabalho como assistente virtual desde o ano de 2021. E nessa época, eu conciliava o trabalho remoto com viagens, porque eu amo viajar, sempre amei viajar. Então, eu conciliava essas viagens, né, tanto no Brasil como fora, com a minha profissão de assistente virtual e dava super certo. Tanto que, na última vez que eu fui na Europa, por exemplo, eu consegui conciliar até com aquelas trocas de trabalho por estadia, que falam que é work exchange. E deu super certo. Eu conseguia atender meus clientes, conseguia fazer esses voluntariados em hostels na Europa, conhecia os lugares e pra mim era sensacional. Só que em 2022 eu engravidei e em 2023 nasceu a minha filha. E aí eu comecei a ter que conciliar a maternidade com o trabalho de assistente virtual. Na verdade, um pouco antes a gente já tem que conciliar, né? Porque como assistente virtual, como a gente trabalha pra gente mesmo e a gente recebe pelo aquilo que a gente trabalha, então você pensa, durante o pré-natal são várias consultas, vários exames e vários momentos que a gente deixa de trabalhar para focar na gravidez, para fazer as consultas e verificar se está tudo certinho e ter uma gravidez saudável. Quando a gente está no trabalho CLT, a gente é abonado por tudo isso, mas quando a gente presta serviço para si mesmo, a gente recebe pelo que a gente trabalha. E se a gente não trabalha, a gente não recebe. Então, são pontos de atenção, sabe? Por isso que eu decidi também gravar esse vídeo, porque às vezes dá aquela impressão de que tudo são flores e tipo, eu vou pedir demissão do meu CLT e vou trabalhar remoto, vou trabalhar por conta, vou ser PJ, e aí vocês às vezes esquecem dessas outras partes que é bom estar ciente que sim, acontece. Mas então é isso, né? Eu tava me dedicando à gestação, e aí já comecei a trabalhar menos, aí a Nina nasceu. Logo quando a Nina nasceu, o meu cérebro bugou, assim, completamente, porque eu sempre fui acostumada a trabalhar desde pequenininha. Meus pais, eles tiveram comércio por mais de 30 anos, e eu sempre ajudei no comércio, fazia compras, várias coisas. E aí, quando a Nina nasceu, e eu pensei que eu ia ficar 100% apenas cuidando da minha filha, o meu cérebro bugou, porque eu pensei, gente, eu preciso fazer outras coisas. Eu não me sentia útil. Essa acho que é o verdadeiro sentimento que eu sentia naquela época. E aí, aos pouquinhos, eu fui voltando a fazer coisas nos momentos que eu podia. Por exemplo, nas sonecas da Nina. Aí eu conseguia focar em pequenas atividades. E quando a gente presta serviço como assistente virtual e tem uma empresa aberta como o MEI, por exemplo, a gente pode solicitar aquele auxílio do governo de licença maternidade, algo assim, não lembro o nome corretamente. E aí, só que se você solicita esse auxílio, você não pode trabalhar durante o período que você recebe o auxílio. E o auxílio é um salário mínimo. Então, fica a dica. Se você também pretende começar a trabalhar remoto, PJ, você tem que sempre lembrar disso, fazer uma reserva, porque você vai ter que sobreviver com aquele salário mínimo ou você continua trabalhando e não recebe o auxílio. E aí, para voltar a trabalhar, quando eu voltei a trabalhar, eu voltei conciliando com essas sonecas da Nina e como ela dormia cedo, depois que ela dormia, eu continuava trabalhando. Aí depois eu comecei a acordar muito cedo, que é o horário que eu acordo hoje em dia, que eu falei pra vocês que é 4h30 eu já acordo, e aí ou eu vou correr ou eu vou trabalhar. Então eu conseguia trabalhar antes da Nina acordar. Nessa época eu acordava umas 7, então eu trabalhava antes dela acordar, nas sonecas dela e depois da noite. Só que, gente, cuidar de uma criança é tipo estágios de videogame, sabe? Cada época é uma situação.
Atualmente, por exemplo, muitas coisas mudaram, porque a Nina agora ela vai para a escola no período da manhã. Então, pelo menos ela fica 4 horas na escola. Então, considerando o horário de deslocamento de ida e volta e que eu tenho que fazer o almoço dela, eu considero que eu fico 3 horas trabalhando. Então, eu tenho essas 3 horas trabalhando no período da manhã e no período da tarde eu tenho aquele cliente que eu sempre trabalho das 3 às 5, que eu tenho que me virar para trabalhar. E aí, né, por conta disso, me surgem as questões de como conciliar, né, a maternidade com o trabalho de assistente virtual, porque é bem desafiador. Às vezes eu me sinto muito culpada que eu não estou dando a devida atenção para ela, que eu poderia estar brincando com ela, que à tarde, por exemplo, que é esse horário fixo que eu tenho que trabalhar, normalmente ela fica assistindo TV aqui do meu lado, eu fico com o notebook no colo, ela fica sentadinha do meu lado, me segurando a minha mão, e aí é desafiador, porque você sente culpa, e você tem a sua atenção desviada várias vezes, porque ela quer conversar, ela quer alguma comida, às vezes tem que trocar uma fralda, ela quer água, vocês sabem, criança demanda atenção. Então é bem desafiador você cuidar de uma criança enquanto você trabalha. Eu tenho alguns horários, graças a Deus, que eu posso focar 100% no meu trabalho, mas focar no trabalho e na maternidade, na criança, costuma ser bem complicado e pode até ocasionar erros, né? De você não ter a devida atenção, de você fazer alguma coisa errada. Então, é algo que você precisa pensar. Ao mesmo tempo, eu penso várias vezes, por exemplo, eu moro na frente, praticamente na frente a uma linha de trem aqui de São Paulo, e de um terminal de ônibus, e tem ponto de ônibus aqui. E aí, às vezes, eu saio para passear com ela às 5 horas da tarde, quando eu paro de trabalhar, e tá aquelas filas imensas no ponto de ônibus, ônibus lotado. E aí eu fico tão feliz de saber que, tipo, meu, eu terminei de trabalhar, eu já tô em casa, já tô com a minha filha, ou até mesmo quando eu tô voltando da escola com ela, sabe? Eu trabalho até às 11, 11h10, aí eu faço o nosso almoço, vou buscá-la, e aí quando a gente tá voltando, normalmente ela quer ir no parquinho aqui do prédio, né? Ela quer ir no parquinho, quer brincar, quer andar devagar. E graças a Deus eu posso acompanhar esse ritmo dela, sabe? Não sempre, mas pelo menos um pouquinho, sabe? Ah, eu quero ir no parquinho, aí eu vou com ela balança. E ela pode viver esse momento dela de criança e eu posso acompanhar, eu posso estar perto. Ou até mesmo quando ela tá doente, já aconteceu de ficar doente, de no meio do dia, do meio da manhã, né, ter que tirar ela da escola e levar ela no médico. E por estar perto, eu pude fazer isso, pude levá-la, eu não precisei depender de nenhum outro parente para fazer isso, eu pude estar perto. Ou até mesmo se ela está doente, eu estou aqui em casa para poder dar o suporte. E muitas vezes, quando você trabalha no CLT, você tem que deixar seu filho com outra pessoa, porque não tem como justificar aquela falta e você tem que estar na empresa. Então, são várias questões, sabe, que são complicadas para a mãe no geral, tanto para a mãe que trabalha CLT quanto para a mãe que trabalha PJ. Mas eu quis trazer aqui nesse vídeo um pensamento sincero, sabe? Que nem tudo são flores para quem trabalha de casa com PJ para conciliar com a maternidade. É sim muito bom estar mais próximo do filho, é sim muito bom poder acompanhar o crescimento, poder estar mais junto, não perder tempo no transporte público, aquele tempo que você está no transporte, em deslocamento, que você perde, você tá aqui do lado do seu filho e poder fazer outras coisas. Mas ao mesmo tempo, tem sim seus desafios de ter que dividir a atenção, de ter que trabalhar em horários alternativos, acabar trabalhando mais, né? Porque você começa a sua jornada mais cedo e termina mais tarde para conseguir dar conta da sua demanda de trabalho. E além disso, tem os trabalhos na maternidade, tem os trabalhos que o teu filho vai demandar, que aí acaba sendo maior ainda, às vezes muito maior do que se você estivesse trabalhando na CLT, na empresa, que aí você volta e cuida do seu filho e acabou. Mas é isso, eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, coloca aqui nos comentários. Eu até estou pensando em fazer uma parte 2 desse vídeo para fazer comparações do trabalho CLT com o trabalho PJ, né?
de assistente virtual, para ver se ajuda vocês no processo de decisão, ou não, né? Mas só para vocês se conhecerem um pouquinho. Também já trabalhei em CLT muito tempo, então eu tenho uma bagagem para compartilhar com vocês. Não como mãe, trabalhando no CLT, mas eu sei como funciona o mercado. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e até o próximo vídeo.